Olá, boa noite. Estamos chegando com mais uma edição do Tati Notícias. A partir de agora, você acompanha comigo o que foi destaque na nossa região. Acidente na SP-50 deixa uma pessoa morta e 2 feridos. Cidades da região ampliam a aplicação de doses da vacina contra a Covid-19 para crianças de 3 e 4 anos. Hospital Regional de São José abre processo seletivo para a contratação de profissionais. E ainda um resumo de como foi o domingo de votação nas cidades do Vale, Serra e Litoral Norte. Segunda-feira, 3 de outubro, o Tati Notícias está só começando. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas em um grave acidente na rodovia SP-50, no trecho de São José dos Campos, na tarde de ontem. A batida foi entre 3 carros, na altura do quilômetro 109. 2 deles bateram de frente e o terceiro se chocou contra uma árvore. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram atendidas no local do acidente e foram liberadas. Eleitores da região foram às urnas nesse domingo escolher os representantes políticos para os próximos 4 anos. Em muitas cidades, a votação foi marcada por longas filas nas sessões eleitorais. A espera chegou a 4 horas em alguns locais. Quem acompanhou tudo ao longo do dia foi a Ariane Caldas e o Carlinhos Brasil. O dia de votação foi longo para grande parte dos eleitores no maior colégio eleitoral do Vale do Paraíba. Nos principais colégios eleitorais de São José dos Campos, a maior queixa dos eleitores é a demora na fila. O motivo seria a leitura da biometria. Só nesse colégio, no Jardim Aquários, na região oeste da cidade, são mais de 12 mil eleitores aptos a votar. Nós chegamos a 40 minutos na fila, minha esposa estava com um bebê pequeno, então ela teve prioridade, eu estou aqui esperando até agora. A hora que você entra ali embaixo está muito muvucado, as pessoas não sabem se é uma fila para ter informação, para votar e é para votar. Em São José dos Campos, mais de 558 mil eleitores estavam aptos a votar neste domingo. Em 2 dos maiores colégios da cidade, João Cursino e ETEP, em decorrência das filas, a votação se encerrou somente 3 horas após o horário oficial do término das eleições. O seu Walter Cruz, de 70 anos, chegou a acionar a Polícia Militar em busca de soluções. Eu pedi para acionar a polícia, aí eu vi um cabo da PM, conversamos com ele, mas ele também não sabia mais muito bem o que fazer. Mesmo assim eu estou na fila, vou ficar aqui até me chamarem. Se por um lado as sessões especiais estavam abarrotadas de gente e com filas imensas, as outras estavam bem tranquilas. Acompanhada dos filhos, Vanessa estava ansiosa para votar. A diretora administrativa conta que conversa com o Heitor, de 8 anos, sobre política, e ele se mostra interessado. Dever que todo pai tem, eu acredito, em casa acaba que, até pelos debates em família, ele já está numa fase que começa, já tem uma opinião formada na escola, com os amigos, né? Segundo o balanço divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral, foram 140 locais de votação em São José dos Campos, 1.567 urnas distribuídas e 18 apresentaram problemas e precisaram ser trocadas. Nós, surpreendentemente, tivemos um dia bastante tranquilo, um dia de eleição, salvo em relação às filas, né? Esse é um problema que nós depois verificamos, ele foi generalizado, o Brasil inteiro teve esses problemas, aqui foi também parecido. Agora são 5h30 e os portões fecharam à meia hora, mas aqui na escola João Cursino ainda tem muita gente para votar, o que pode impactar na apuração dos votos. Eu estimo que isso pode gerar um atraso de 1 hora daquilo que normalmente a gente está acostumado. Mas muito provavelmente isso também vai depender do cenário nacional, mas nós achamos que por volta das 22 horas nós vamos ter um bom cenário, já bastante adiantado. Por volta das 18 horas, as urnas começaram a chegar no cartório eleitoral para apuração. Por meio de uma mídia eletrônica, os votos são transmitidos para o TRE de São Paulo e esse procedimento é realizado por todos os municípios. Olha, funcionários da Urban recolheram 4 toneladas de papéis nesse domingo no entorno dos locais de votação nesse primeiro turno aqui em São José dos Campos. O serviço foi feito por 320 agentes ambientais que iniciaram os trabalhos logo pela manhã. A atitude é considerada crime eleitoral, esse de jogar os santinhos pelas ruas, né? Já em Lavrinhas, teve gente que tentou fazer boca de urna durante a votação. 2 pessoas foram presas.
Um vereador e um secretário foram presos ontem na cidade de Lavrinhas, fazendo boca de urna. Esses dois homens foram presos, então, na frente de uma escola, de um colégio eleitoral. Eles estavam distribuindo, além de santinhos, para a população, também receitas médicas, cadeiras de rodas, medicamentos. Eles foram flagrados pela Polícia Federal e foram presos. Esses homens passaram por audiência de custódia hoje. A gente pediu um posicionamento para a Prefeitura de Lavrinhas. Eles disseram que, por enquanto, não vão se posicionar porque não tiveram acesso à documentação do processo desses dois homens. De Taubaté, Gabriela Leite para o Tati Notícias. Hora de conferir como foi a votação aqui na região do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte para os cargos de presidente e governador. Em São José dos Campos, maior colégio eleitoral da região, Jair Bolsonaro do PL foi o escolhido de 54,6% dos eleitores. O candidato à reeleição teve 233.683 votos. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, recebeu 143.732 votos, o que representa 33,58% do eleitorado joseense. Para o cargo de governador, o mais votado foi Tarcísio, que ficou com 53,45% dos votos. 213.519 eleitores escolheram um candidato do Republicanos. Fernando Haddad do PT foi o escolhido de 116.373 pessoas, o que representa 29,13% dos votos. Agora vamos saber como ficou a votação em Taubaté. Bolsonaro recebeu 102.993 votos. 58,43% dos eleitores da cidade escolheram um candidato do PL. Já Lula ficou com 30,31% dos votos, o que representa 53.433 pessoas que votaram no candidato do PT. Para o governo, o cenário ficou assim: 53,65% dos eleitores votaram em Tarcísio e 24,53% em Fernando Haddad. Para o Senado, quem foi eleito foi Marcos Pontes. Ele foi o mais votado em São José e em Taubaté. No estado, Pontes levou a preferência de 49,68% nas urnas. Já para os cargos de deputados, o TSE registrou um número recorde de candidatos nessa eleição. Foram 156 nomes, 13% a mais comparado com a votação de 2018. Letícia Guiar, candidata de São José dos Campos, concorreu ao cargo de deputada estadual pelo Partido Progressista e foi reeleita, recebendo 68.556 votos. Dr. Elton, do PSC, alcançou a expressiva votação com 46.042 votos e é o único nome que vai estrear uma vaga na Assembleia Legislativa em São Paulo a partir de 1º de janeiro de 2023. Para deputado federal, o eleito foi Milton Vieira, do Republicanos. Ele tem reduto político em São José e foi o único candidato do Vale do Paraíba que conseguiu vitória nas urnas, alcançando 92 mil votos. Primeira pausa aqui no Tati Notícias e depois do intervalo vamos saber como foi o comportamento dos eleitores em Taubaté. Eu volto já. Estamos de volta e no bloco anterior nós mostramos um pouco como é que foram as eleições em São José dos Campos. Agora é hora então de mostrar como foi o dia de votação no segundo maior colégio eleitoral da nossa região, Taubaté. A repórter Gabriela Leite e o Cadu Reis percorreram os principais pontos da cidade. Vamos ver. O movimento foi tranquilo durante toda a manhã deste domingo na Escola Idesa, em Taubaté. O Odirley veio exercer o papel de cidadão com um filho de 11 anos para dar o exemplo de cidadania a ele. A conscientização de todos, a necessidade de mostrarmos que somos eleitores e que vamos aqui possivelmente mudar o nosso país, colocar um voto consciente e mostrar para as nossas futuras gerações que isso daqui é importante, é exercer a nossa cidadania. Que eu acho que a gente precisa de um país que seja correto. E para a gente poder fazer isso, a gente precisa perceber que é a importância de votar. Mesmo com dificuldade de locomoção, o Paulo fez questão de vir votar. Para ele, o voto é a esperança de um país melhor. Todo mundo deve votar. Afinal, é o futuro do país nosso, está em jogo. Mesmo que seja um voto só, mas vale a pena.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Taubaté tem hoje 238.529 eleitores aptos a votar. E uma prática antiga que os candidatos persistem em manter é essa: sujar as ruas ao redor dos locais de votação com os santinhos. Além de poluir o meio ambiente, ainda é perigoso e pode causar acidentes. Um total desrespeito com o eleitor. Eu acho super desnecessário, principalmente hoje, né, com as redes sociais, né, o que a gente veicula de propaganda já é o necessário e não, a gente não tem necessidade de estar andando e escorregando, até mesmo porque quem escolhe o candidato, né, por meio desses santinhos de última hora, é uma pessoa totalmente sem noção, né? O maior colégio eleitoral de Taubaté, a Escola Jacques Félix, tem 5.632 eleitores. O movimento aqui foi mais intenso neste domingo. Quem fez questão de comparecer foi o seu Francisco. Com 73 anos, ele estava internado com pneumonia. Recebeu alta ontem do hospital e veio votar. Eu sinto mais feliz, sabendo que eu votei. Volta para casa com sentimento de missão cumprida? Missão cumprida. Tarcísio de Freitas, candidato ao governo do estado, e também o vice Felício Ramute votaram ontem na cidade de São José dos Campos. Eles falaram com a imprensa e comentaram sobre a candidatura e o que esperavam do resultado dessas eleições. Acompanhado de sua esposa, o ex-prefeito da cidade e candidato a vice-governador pelo PSD, Felício Ramute, votou em uma escola na região sul. As urnas, aliás, que foram elaboradas e concebidas aqui em São José dos Campos, né? Nós confiamos nas urnas e acreditamos sim que o resultado da eleição deve ser respeitado por todos. Mas eu acredito que nós teremos aí uma surpresa na abertura das urnas em relação às pesquisas, a grande maioria, pelo menos, das pesquisas. Ou um resultado até do presidente Bolsonaro à frente, ou muito mais próximo, que demonstram a maioria das pesquisas. Após votar, Felício foi ao encontro de Tarcísio de Freitas, seu aliado e candidato ao governo do estado pelo Republicanos. Também acompanhado de sua família, o ex-ministro da Infraestrutura atendeu a imprensa e estava animado com os números da campanha. A gente tem que acompanhar com muita atenção, né? Eu acho que a gente só vai saber o que vai acontecer, de fato, depois da apuração. É óbvio que tem uma indicação nas pesquisas e essa indicação é favorável, a gente fica muito feliz, está muito confiante. Eu estou esperançoso, realmente, estou tomado aí pela esperança, pela confiança. Ainda em entrevista, o candidato Tarcísio falou sobre possíveis alianças para o segundo turno. A gente vai começar as conversas, né? Ainda não temos esse mapa, não temos clareza, mas vamos conversar com todos. O dever de votar, a população exerceu, com a esperança de construir um Brasil cada vez melhor. Eu acho fundamental agora que a gente aqui nós temos acreditar na democracia. Que seja respeitada o resultado das urnas, é o nosso outra grande esperança, né? Pois é, o que todo mundo espera, né? Agora a gente traz aqui agora um boletim sobre a substituição das urnas nas cidades da região durante a votação nesse domingo. O que a gente pode acompanhar aqui, por exemplo, em São José dos Campos, 11 urnas foram trocadas, já em Taubaté foram 10, em Jacareí 2 urnas, Caçapava 4 precisaram ser trocadas durante o pleito, em Guaratinguetá 4 urnas e também em Ubatuba 2 urnas foram trocadas durante a votação nesse domingo. A seguir, a gente mostra que em Caraguatatuba e também em Jacareí ampliaram a cobertura da vacinação contra a Covid-19 para crianças. E também as informações sobre o processo seletivo para o Hospital Regional de São José. Eu te espero. Jacareí ampliou a partir de hoje a vacinação contra a Covid-19, incluindo agora crianças de 3 a 4 anos. A quarta dose da vacina também tem ampliação para pessoas maiores de 18 anos. A repórter Ariane Caldas conversou com a secretária de Saúde da cidade e traz mais informações. As crianças de 3 e 4 anos já podem se vacinar com a primeira dose contra a Covid-19 aqui em Jacareí. A ampliação é porque a Prefeitura recebeu novas doses da Coronavac, o que possibilitou atender um novo público. Nós conversamos com a secretária de Saúde, doutora Rosana Gravena, que passou mais informações. Do ano passado para cá, nós aumentamos em 3 vezes o número de crianças positivadas. Então, muito importante, crianças de 3 e 4 anos. E também estamos iniciando a quarta dose, ou segundo reforço, como queiram, né, dos adolescentes, dos adultos jovens de 18 anos ou mais.
Para receber a imunização é necessário um intervalo de 4 meses entre uma dose e outra. A gente tem uma cobertura bastante boa, tanto é que já tem um tempo que a gente está sem nenhum caso de internação de Covid no SUS. Tem alguns casos ainda no particular, mas no SUS não. E a gente já teve com ocupação máxima, né? Mas ainda tem uma população que não resistente a tomar, principalmente a 4ª dose. E geralmente é o povo mais adulto jovem, de 20 a 40 anos de idade, né? Que trabalha, circula, que estuda, que teria que estar tomando. O vírus teria que parar de circular para não vir novas cepas. A gente está acomodado na situação de não ter vindo nenhuma nova cepa depois do Ômicron, né? Que teve ainda umas variantes, né? Mas a gente não pode descartar enquanto não chegar em 95% da cobertura. A vacinação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, em todas as unidades de saúde. De Jacareí, Ariane Caldas. E em Caraguatatuba, crianças de 3 e 4 anos de idade também já podem se vacinar contra a Covid-19. Até a última semana, apenas crianças dessa faixa etária com comorbidades podiam receber o imunizante. A estimativa é de que 3.395 crianças sejam imunizadas com a vacina Coronavac. O intervalo para a segunda dose continua sendo de 28 dias. A vacinação contra a Covid segue sendo realizada 24 horas nas 3 unidades de pronto atendimento das regiões Norte, Centro e Sul, além das unidades básicas de saúde, com exceção da UBS do Tabatinga, que segue em reformas. O horário é de segunda a sexta, sempre das 8 às 4h30 da tarde e não precisa de agendamento prévio. Hora de falar do tempo aqui, porque a nebulosidade permanece na região nesta terça-feira. As temperaturas estão estáveis e pode ter registro de pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No Vale, Jambeiro terá mínima de 15 e máxima de 18 graus. Em Lorena, os termômetros marcam entre 15 e 23 graus. Na Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal terá máxima de 18 graus nesta terça. E no litoral norte, o dia será nublado, com chances de chuva. Ilhabela marca entre 13 e máxima de 22 graus. E segunda-feira é sempre bom, né? Um dia interessante aqui para a gente trazer as oportunidades de emprego. Hoje, por exemplo, tem vaga aberta para o Hospital Regional de São José. A Gabriela Leite tem as informações. Acompanhe. Então são 15 cargos aqui para o Hospital Regional de São José dos Campos e tem vaga também para pessoas com deficiência. Vamos conversar sobre isso com a Natália, que está aqui com a gente. Natália, é a oportunidade, né? Mês começando, e quem quiser e puder, como que pode fazer a inscrição? Essas inscrições são realizadas presencialmente aqui no Hospital Regional entre os dias 3 e 6 de outubro, das 9 da manhã às 15 horas. Precisa trazer um formulário, isso preenchido? Isso, dentro do nosso site temos o edital divulgado com todos os pré-requisitos. Os interessados deverão imprimir a ficha de inscrição e a documentação necessária para entrega presencialmente. Essas vagas são em que setor? Temos vagas nas áreas administrativas e assistenciais, sendo alguns cargos específicos para pessoas com deficiências. E a média de salário, tem como já adiantar para o pessoal de casa? Isso, entre R$ 1.500 o menor cargo a R$ 4.900 o cargo de maior salário. Essas vagas já são para início imediato ou vai ficar no banco de dados de vocês? Todas elas é para cadastro reserva com vigência de 1 ano. Os aprovados ficarão nesse cadastro e poderão ser convocados durante esse período. Perfeito, obrigada pelas suas informações, viu? É isso, gente, oportunidade, como a gente já disse, começando o mês aí com o pé direito. De São José dos Campos, Gabriela Leite. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo prorrogou para 4 de novembro as inscrições para o cadastro de artistas e demais profissionais da arte e também cultura que moram em São José dos Campos. Com a prorrogação, integrantes de 3 novas categorias também podem se cadastrar. Agora fazem parte pesquisadores acadêmicos com atividades relacionadas à cultura, profissionais liberais com ações correlatas às artes e também integrantes da área de cultura digital e games. Foi prorrogado também o prazo de inscrições para o edital de seleção de coristas do programa Coro Sinfônico de São José dos Campos. Os interessados devem se inscrever até às 5 horas da tarde de amanhã, exclusivamente pela plataforma Prosas. Já o cadastro de artistas, o edital está disponível no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Por hoje é só, o Tati Notícias dessa segunda-feira está ficando por aqui. A gente volta amanhã às 7h20 da noite. Fique agora com o SBT Brasil e os primeiros desdobramentos do processo eleitoral para o segundo turno do país. Boa noite, até amanhã.